continuar com a gente, claro, porque nós temos um convidado agora, você participa da entrevista. O nosso convidado é o advogado Túlio Nassa, professor de Direito do Estado da pós-graduação da PUC de São Paulo. Tudo bem, professor? Muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco nessa programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo. Muito boa tarde, Tiago. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. E um feliz 7 de setembro. Muito obrigado. Bom, professor, a gente, desde cedo aqui nessa cobertura da Jovem Pan, desde o Jornal da Mente, vem falando, né, sobre talvez essa mudança do caráter do 7 de setembro para uma questão mais política que vem tomando o 7 de setembro aqui no Brasil. O senhor também tem essa visão? O senhor, como um conhecedor profundo do Estado, inicialmente você tem em Brasília, como foi hoje cedo, uma cerimônia um pouco mais protocolar, com todas as autoridades, e agora essa manifestação aqui na região da Paulista, que tem o foco desde o início da semana, da suspensão do X aqui no Brasil. De que forma é possível avaliar o 7 de setembro e o que veio nos últimos tempos se agregando a essa manifestação cívica aqui no Brasil, professor? Olha, Tiago, nós vivemos um momento muito emblemático na história brasileira. Vamos recordar que o 7 de setembro ele teve uma origem de um evento cívico-militar, né? O próprio grito da independência não é o ato formal da nossa independência, né? O ato formal, o decreto assinado pela dona Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I, não foi nem o Dom Pedro que assinou, é de 2 de setembro, né? No contexto da independência, houve realmente conflitos entre o exército brasileiro, que estava se formando naquele momento, e o exército da coroa portuguesa, que não queria a revolução, não queria a independência do Brasil. E quando ela foi consolidada, só em 1825, né, pelo Tratado de Paz e Aliança entre os dois governos, é que então se criou um sentimento nacionalista e cujo exército era o protagonista. Então é por essa razão que os eventos de 7 de setembro eles são comemorados com um contexto cívico-militar, né? É um orgulho militar que estava ali posto no 7 de setembro. Isso, ao longo da história, foi a tônica, né? Getúlio Vargas oficializou, inclusive, o desfile como um desfile cívico-militar. Getúlio Vargas também foi militar e presidente da República. E o que a gente vê hoje, né, um sinal dos tempos muito interessante e pitoresco, eu diria, é que um governo atual do campo progressista está capitaneando um desfile cívico-militar, um desfile formal, né? E o outro campo mais conservador deixa de lado o desfile cívico-militar e parte para as manifestações. Então, hoje me parece que a liberdade de manifestação desse campo político-ideológico está mais ligado à liberdade do que propriamente o orgulho do Exército Militar brasileiro, que foi protagonista naquela época da independência. Professor Túlio, agora a pergunta de Alan Gani, que está aqui nos estúdios. Alan. Boa tarde, professor. A gente observa algumas instituições do direito, a própria OAB, questionando as medidas contra o Twitter, principalmente a multa diária de R$50 mil pelo uso do VPN para acessar a plataforma. Até que ponto a manifestação do dia de hoje em diversas capitais pode dar mais forças a essas instituições jurídicas para ter algum resultado concreto e restabelecer aí a normalidade na liberdade de expressão? Evidentemente que as manifestações são importantes. Elas fazem uma pressão legítima em cima do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que deve julgar o direito, deve julgar a guarda da Constituição, mas ele é muito suscetível às influências políticas, né? Sobretudo nos últimos anos, em tempos de ativismo judicial. Mas o que eu gostaria de destacar, Alan, é o seguinte: nós estamos diante de uma grande disputa jurídica em que o esclarecimento é fundamental para a população. Porque, de um lado, se fala liberdade de expressão para falar o que quiser. E no outro campo ideológico se diz a liberdade não é um direito ilimitado, não se pode falar o que quiser. Então, há uma justificativa de uma intervenção estadual com sanções como multa, como banimento até, bloqueio de redes sociais, etc. Então, em que ponto que existe o equilíbrio, né? Esse é o difícil, né? Tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes, né? Então, qual é o ponto de equilíbrio? Até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai o dever e o direito do Estado de coibir, de tolher essa liberdade de expressão quando ela ofende direitos, né?
Então, essa é a grande discussão que se coloca. E aí eu gostaria de esclarecer o seguinte: quando nós temos dois princípios importantes do direito em jogo, dois princípios constitucionais, o princípio da liberdade de expressão e de reunião também, e de outro lado, o princípio da proteção dos direitos coletivos, como, por exemplo, não cometer crime, não cometer uma injúria racial, não cometer uma difamação, uma calúnia. Quando esses dois princípios estão em choque, qual deve ser a interpretação do judiciário, né? E nós temos aí uma regra constitucional de ouro, né, que diz que, num juízo de ponderação entre princípios que se colidem, é preciso verificar qual o peso, qual a natureza, qual a característica do princípio que está em jogo. E, nesse caso, tratando-se de liberdade de expressão, é um direito fundamental previsto pela Constituição. Então, desse modo, nessa régua, vamos pensar numa régua entre liberdade de expressão e intervenção estatal. Essa régua deve ter a sua interpretação muito mais favorável à liberdade de expressão, de modo que a intervenção estadual deve ser apenas e tão somente excepcional. Isso, olhando na legislação, no nosso próprio Código Penal, diz o seguinte, que aquele crime que atenta contra o Estado Democrático de Direito é aquele decorrente de uma violência ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então, não é qualquer manifestação do pensamento, como, por exemplo, criticar o Supremo Tribunal Federal, pedir impeachment, discordar das posições adotadas em relação à Venezuela, o que quer que seja, que deve levar uma coerção estatal, né? Deve ser respeitado esse limite. E eu finalizo recordando que o próprio Supremo Tribunal Federal, anos atrás, em 2011, julgou como legítimo e constitucional as manifestações em prol do que a gente chamou de Marcha da Maconha. Não sei se vocês se recordam que houve manifestações no sentido de legalizar o comércio. Não estou falando do uso, não. Estou falando do comércio, a liberação do comércio da maconha. E naquele momento se discutiu se havia uma apologia ao crime, se havia uma incitação ao crime, se eram legítimas as manifestações ou se realmente deveriam ser coibidas. E o Supremo, lá em 2011, categoricamente foi certo. Disse, olha, é preciso preservar a liberdade de expressão, até porque é justo, é direito que a população brigue politicamente para que eventualmente haja uma mudança legislativa, que de fato não ocorreu, quer as pessoas concordem ou não, né? Então, nessa ótica que eu vejo essa questão, a liberdade de expressão nos movimentos, nas manifestações 7 de setembro, deve ser ampla. Aquilo que deve ser tolhido, que deve ser sancionado pelo Estado, são os excessos, ou seja, o cometimento de crime, uma injúria, uma difamação, uma grave ameaça, uma violência ao Estado de Direito. Tirando esses fatos excepcionais, tudo tem que transcorrer na sua normalidade e faz parte da democracia falar aquilo que o outro não gosta de ouvir. Claro. E, professor Arthur, dentro disso que o senhor está falando, né, essa decisão em relação ao X volta a abrir aquela discussão, aquele debate sobre, de uma certa maneira, tomar atitudes contra as redes sociais, mesmo que haja algo pequeno, como o senhor mesmo diz, mas o senhor acha que há algum tipo de necessidade de se fazer essa regulamentação e de que forma que esse caso do Twitter pode ser emblemático e ampliar essa discussão, que não é uma discussão que só está aqui no Brasil, mas também outros países têm esse debate. Muitas vezes tudo isso se mistura com as questões políticas, né, dos polos, né, das críticas dos dois lados, achando que um lado está tentando cercear o outro da informação e da opinião. Como é que a gente pode, nesse momento, entender isso? Olha, Tiago, muito bem colocado. Porque o caso do Twitter é a ponta do iceberg, né? Ele é emblemático, evidente, ele traz uma conotação de clamor social muito forte, né? Tem uma relevância midiática, mas é preciso olhar o que está embaixo dessa ponta do iceberg, né? E o que está embaixo é exatamente a necessidade ou não, a virtude ou não da regulação das redes sociais. Veja, caso dentro de uma rede social alguém cometa um crime, como, por exemplo, um ato de terrorismo, de pedofilia, um crime racial, etc., tem que ser coibido, evidentemente, né? Então, atos isolados devem ser coibidos. Até que ponto a rede social, a plataforma é responsável pela fala dos seus usuários?
é uma questão muito polêmica, né? Uma questão que tem que ser debatida no Congresso Nacional de forma muito ponderada, muito razoável. Por quê? Quando se fala em regulação das redes sociais, se fala exatamente na possibilidade do Estado tolher um direito fundamental que é a liberdade de expressão. Então, nesse sentido, é preciso tomar muito cuidado, porque, como eu expliquei, a interpretação constitucional é favorável à liberdade de expressão e não ao contrário. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que se discuta o que é desinformação, algo que está previsto no projeto-lei, acho que, se não me engano, é o 2630, que agora está com nova autoria, né? Mas o que teria desinformação a ponto de levar uma sanção do Estado? Se nós formos olhar, por exemplo, para a Rússia hoje, falar que a guerra na Ucrânia é guerra é uma desinformação, que leva 15 anos de prisão. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tema da regulação. Evidente que, por ser um direito não ilimitado, direito de livre manifestação, ele pode encontrar uma regulação. Mas qual regulação será feita? Qual é a qualidade dessa regulação? Então, evidente que a regulação é algo muito perigoso. Ela mexe no cristal da democracia, né? Então, ela precisa ser dosada de uma forma muito cuidadosa. E eu não sei se nós estamos preparados hoje, se a sociedade brasileira está preparada hoje, se o projeto de lei está maduro o suficiente. Pelo que eu li, não tenho essa visão para que haja essa regulação. Não sou contra a regulação, mas ela tem que ser feita como um restauro de uma obra de arte, sabe? Que tem que ser feito muito delicado para que não haja a própria destruição da obra de arte, né? O Barão de Montesquieu, na época da Revolução Francesa, falava o seguinte: olha, eu vejo os abusos do passado e vejo os abusos na correção dos próprios erros, né? Então, é preciso tomar cuidado e, a pretexto de corrigir, acabar suprimindo a liberdade de expressão. Professor, agora a pergunta do Alan Gani mais uma vez, nessa nossa conversa aqui, nessa programação especial da Jovem Pan. Alan. Professor, o senhor tocou num ponto bastante interessante e que eu também chamo muito atenção para isso, que o banimento do Twitter é a ponta do iceberg. E se a gente voltar no passado, tudo isso começou com o banimento de algumas contas, né, nas redes sociais, no Twitter, e ali de contas com perfis verificados. A gente está falando de economistas, jornalistas, até senador, né? Sem a gente saber os motivos pelos quais essas contas foram banidas e o Supremo agindo de ofício, né, sem a devida provocação do Ministério Público. Existe algum argumento legal para, nesse caso, o Supremo agir de ofício e o banimento dessas contas? Vamos lá. Existe um argumento antes do legal, que é um argumento técnico-legislativo. Qual é? Hoje, como não há regulação das redes sociais, cabe ao judiciário, e apenas ao judiciário, sem qualquer regulação, analisar em cada caso concreto se houve ou não uma violação à legislação no uso da liberdade de expressão. Então, em cada caso concreto, deveria se verificar se o jornalista A, B ou C cometeu crime. O problema, como você bem citou, é que esses processos correm sob sigilo, num inquérito que foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal e que parece que não tem fim, não tem término. É preciso que esse inquérito seja encerrado e que inquéritos sejam abertos com propósito específico e com pessoa identificada a ser investigada e que seja garantido o contraditório e ampla defesa dessas pessoas. Então, hoje, na falta de regulação, e esse é o argumento daqueles que são a favor da regulação, como não há regulação, tudo vai ao judiciário. E o judiciário, então, ganha uma liberdade maior na ausência de regulação para analisar essas questões. Nesse ponto, eu até reconheço e dou uma certa razão que a regulação é melhor do que a não regulação. Por quê? Porque o legislador, de forma democrática, ele poderá discutir com a sociedade qual é a melhor forma dessa regulação. Só que, volto a dizer, eu não sei se a correção do erro vai ser pior, se a emenda vai ser pior que o soneto. Se ao legislador fazer essa regulação, se ele não vai estar realmente aniquilando a liberdade de expressão, né? Então, é como eu vejo a questão.
o Supremo não deveria, na minha ótica, continuar com esse inquérito. Eu acho que já é hora, já é tempo de nós normalizarmos, né, de nós harmonizarmos os poderes, harmonizarmos a sociedade em relação ao papel do judiciário. Já é hora de encerrar. E a regulação, de outro lado, que ela seja feita de uma forma muito tranquila, sem pressa, sem sobressaltos, até porque a regulação de hoje ela pode ser desatualizada para amanhã. A velocidade, né, com a qual essas mídias digitais e esses desafios por exemplo, a inteligência artificial provoca, eu acredito que nem o legislativo é capaz de acompanhar, né, quiçá de regulamentar de forma rigorosa. Doutor Túlio, uma questão é a seguinte, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre os próximos passos dessa história do X aqui no Brasil, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá inicialmente monocrática, foi uma decisão porque o empresário Elon Musk não indicou um representante para o Brasil, para a plataforma funcionar aqui. Aí depois veio a decisão da primeira turma e nessa semana o ministro Cássio Nunes Marques, pelo menos a avaliação dele é de que isso deveria ir para o plenário, todos os ministros deveriam analisar isso, mas há nessa transição uma possibilidade de se voltar ao Twitter aqui no Brasil até uma decisão geral do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quais devem ser os próximos passos? O senhor acha que isso realmente vai acontecer? E a tendência de que o próprio Supremo ratifique a decisão do ministro Alexandre de Moraes e aí o Twitter nunca mais, o X, né, nunca mais vai funcionar no Brasil, por mais que a Starlink, né, tenha tomado a decisão de cortar o fornecimento, o sinal, enfim, como se fala tecnicamente, do X aqui no Brasil. Olha, Tiago, eu acredito que a tendência é que o Supremo ratifique a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Nós estamos analisando isso por hipótese, considerando o histórico das decisões recentes que vêm no bojo desse inquérito das fake news, né? Então, não me parece que o ministro Alexandre de Moraes estaria desacompanhado da maioria dos seus pares. Pode até haver uma certa divergência ali, falando de novo sobre o histórico das últimas decisões do Supremo. O grande problema desse caso é que no direito existe a teoria dos frutos da árvore envenenada. Quando a árvore ela começa envenenada, né, dela não vai surgir coisa boa, né, não vai dar bom fruto. Então, vamos olhar para esse inquérito das fake news, que, como eu disse, ele é um inquérito aberto com objeto amplo, né, de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, sem que haja um prazo para encerrar, sem que haja um objeto específico e pessoas especialmente investigadas. Então, dentro dele cabe tudo, entra o Twitter, entra outra plataforma social, entra um jornalista, um influenciador. Então, nesse sentido, a discussão não é se o Twitter deve ter um representante legal. Ele deve ter um representante legal. Nesse ponto específico, ok, ponto para o Supremo, tá correto, não pode deixar de ter um representante legal. Mas como é que, por exemplo, ato seguinte, faz uma citação através também de redes sociais, algo que não é previsto no nosso devido processo legal. Então, é uma sucessão de problemas, de vícios processuais em relação ao devido processo legal que torna esse processo defeituoso, que torna esse inquérito defeituoso. Então, muito embora possa existir uma certa violação aqui ou acolá dessas redes sociais em relação ao dever de representação, em relação ao cumprimento de decisões judiciais, é bem verdade. De outro lado, o andamento por si só desse inquérito não me parece algo virtuoso aí para as garantias fundamentais. Então, em resumo, acredito que não haverá um retrocesso na decisão do ministro Alexandre de Moraes por esses motivos todos que acabamos de citar.